Maio 23, João 8, de 37 a 59, segunda parte. Jesus continua falando: eu sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eles eram descendentes de Abraão na carne, mas por causa da incredulidade deles, eles não eram descendentes de Abraão no espírito. Por quê? Porque, segundo a palavra, o que realmente nos torna filhos de Abraão não é a descendência na carne, porque Abraão tinha outros filhos que não são considerados filhos de Abraão. E o que é que nos faz filhos de Abraão? É a fé em Deus, a mesma fé que Abraão teve. Abraão é o pai da fé. Abraão é meu pai espiritual, porque ele foi o primeiro a crer em Deus incondicionalmente, mudar de vida completamente, acreditar em Deus como uma criancinha e seguir e obedecer a Deus sem ficar perguntando o porquê, nem sem querer entender nada. Por que Deus estava falando isso ou aquilo e mandando ele para aqui ou para lá. Como uma criancinha, acreditou, foi, caminhou, seguiu, obedeceu. Todos nós que fazemos a mesma coisa que Abraão fez, somos filhos de Abraão. Não é aquele que é descendente da carne. Porque na carne, ele teve outros filhos. Então, todos seriam considerados descendentes de Abraão. Mas Deus foi bem claro e falou: a tua descendência será chamada em Isaque, que é o filho da promessa. E quando Deus pediu a Abraão que colocasse Isaque em sacrifício, ele falou: pode parar, agora eu sei que tu não me negas nada, nem mesmo o teu filho, o teu único, Yahid, único filho. Então, se Deus falou que era o único filho, cadê os outros? Da época tinha até o filho da Agar, que era o Ismael. Depois ele teve outros filhos com a Quetura, a segunda mulher dele, depois que a Sara morreu. Mas naquela época ele tinha o Ismael. Por que Deus não falou? Deus falou teu único filho. Porque o filho que traz a descendência de Abraão e nos torna filhos de Abraão é a promessa que foi dada pela fé. Então, quando mostra incredulidade, eles mostram que não são filhos de Abraão. Porque se você não crê em Deus como Abraão creu, você não é filho de Abraão. Ele não é teu pai. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disseram-lhe, então Jesus lhes disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais são as obras de Abraão? Crer em Deus. É isso que está escrito na palavra. Abraão creu em Deus e isto lhe foi contado como justiça, como de Sedacá. Essa é a obra de Abraão, crer em Deus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Creiam em Deus. É isso que Jesus está falando. E outra coisa também, que nós temos que pensar aqui, dentro desse contexto, dessa discussão que está acontecendo entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas, a questão da paternidade está sendo levantada e discutida. Jesus, para eles, tinha vários pais. Tinha o pai adotivo, que era o José. Tinha o pai, Deus, que Jesus dizia que era filho de Deus. E tinha o pai que ninguém sabia quem era. Porque, afinal de contas, quem era o pai de Jesus? Quem foi? Porque a Maria apareceu grávida antes de casar. Podia ser o José, podia não ser. Ele era um bastardo para a sociedade. E o bastardo na sociedade judaica, até hoje, sofre discriminação. Bastardo é aquele que não é descendente legítimo de Israel.
Eles não consideravam ele descendente de Israel. Nosso pai é Abraão, disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Abraão não agiu dessa forma. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Essa foi uma direta para ele. Temos um pai, que é Deus. Direta para ele também. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não queriam ouvir. Não tinham condição de ouvir. Vós sois do diabo, que é vosso pai. A discussão aqui é pesada, hein? Vocês são filhos do diabo, porque no reino espiritual não tem meio termo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Se você não está com Deus, você está com o diabo, está com Satã. Então, se você não está ouvindo a minha palavra, é porque você não tem Deus no coração. Se você não tem Deus no coração, é porque você é do outro. É isso que Jesus está falando para eles. Vós sois do diabo, que é vosso pai. O pai de vocês é o diabo. E quereis satisfazer-lhe aos desejos. Vocês querem fazer o que ele quer, se matar, roubar e destruir. É isso que vocês querem. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Qualquer um de nós, quando fala uma mentira, está demonstrando ser filho do pai da mentira. Não nós devemos nos esquecer também que na Bíblia, quando se diz filho de, significa natureza de. Filhos da ira são de natureza irada. Filhos da desobediência são de natureza desobediente. Filhos de Deus têm a natureza de Deus. Filhos do diabo têm a natureza do diabo. Filhos de Belial têm a natureza ruim. Se nós não aceitamos Jesus como nosso Messias e Salvador, nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus como qualquer outra coisa da criação. Agora, quando nós aceitamos o Messias como nosso Senhor e Salvador, aí então nós nos tornamos novamente imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus, porque temos a natureza de Deus. Ter a imagem de Deus é ter a natureza de Deus. Enquanto não há essa mudança em nosso coração, nós temos a natureza do diabo. Depois que há a mudança, que é chamada de novo nascimento, aí nós temos novamente a natureza de Deus. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem. Vós não credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Jesus falou: quem dentre vós, quem de vocês pode apontar um pecado meu, um erro meu? Aponta, que eu quero ver. Se vocês não podem apontar, é porque eu estou dizendo a verdade. E se eu digo a verdade, por que razão vocês não creem? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Porque se fossem, estavam ouvindo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, é porque a pessoa é de Deus. Ela pode até dizer que não acredita, que não acredita em nada, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou qualquer coisa, não acredito em nada disso. Mas se está ouvindo a palavra, Deus está ali naquele coração. Mas vamos continuar.